A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Mas eu não vou fazer a abertura com essa leitura agora. Primeiro eu vou conversar com a igreja um pouco. Qual a missão da igreja na terra? O Senhor Jesus Cristo disse o que para aqueles que estavam começando a igreja na terra, que eram os apóstolos? Mateus capítulo 28. Ide por todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, o papel da igreja na terra é esse: evangelizar. E evangelizar o quê? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Quando você ouvir essa palavra Torá em nossa língua é os mandamentos, a lei, o decálogo, os 10 mandamentos de Deus, que em hebraico chama de Torá. E toda vez que as pessoas, os reis no Antigo Testamento estavam transgredindo a Torá, o que é que acontecia? Deus mandava o que? Um profeta até aquela pessoa ou aquela nação para dizer: olha, torne para Deus, se arrependa dos seus pecados, saia da idolatria e torne para Deus. Então esse é o papel do profeta e da profecia. No livro de Coríntios está escrito: edificar, exortar e consolar. Ezequias, quando Isaías foi até ele, disse: olha, prepara a tua casa, né? No nossa linguagem de hoje seria: vai passar para o andar de baixo, vai morrer, vai bater as botas. O pessoal usa essas linguagens todas, não é isso? Para a morte da pessoa. Então Isaías disse: olha, prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Aí o que foi que aconteceu? Ele foi para a oração, e ali ele pediu a Deus misericórdia. Então observe que Isaías veio primeiro o quê? Com exortação. Aí depois, aí vem agora Isaías com consolação, dizendo: não, Deus ouviu a tua oração e te acrescentou anos de vida. Então o papel do profeta e da profecia é isso. E observe a verdadeira igreja, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17 e 18, que a Babilônia ela teria filhas, porque mãe, existe mãe sem filhas? Não existe mãe sem filhas. Então a Babilônia é a mãe de muitas filhas evangélicas, igrejas evangélicas. Por quê? O pessoal da religião africana, eles são igreja? Não são, eles não são cristãos. Então observe que a Babilônia é uma igreja cristã que apostatou da fé, e com isso ela carregou o que? Filhas que também apostataram da verdadeira fé. E aí vem no livro de Apocalipse capítulo 12, 17, o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher é a igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a igreja verdadeira, ela tem que ter essas duas características:
ela tem que guardar os mandamentos de Deus, que é o decálogo, está em Êxodo capítulo 20. E ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o testemunho de Jesus. Aí nós vamos para Apocalipse capítulo 19 para ler qual o significado do testemunho de Jesus. Apocalipse 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o testemunho de Jesus é o que? O espírito de profecia. Então a igreja verdadeira, ela tem que estar guardando os mandamentos de Deus, e ela tem que ter o que? O espírito de profecia. E o papel da igreja, voltando antes, que é para pregar e preparar o povo para o arrebatamento. Como é que as igrejas na terra estão hoje? Aí as pessoas acham assim: não, está tudo normal, eu não posso falar muitas coisas aqui, principalmente que está ali, ó, sendo filmado, porque eu vou ser preso por causa da chamada tolerância religiosa, que de tolerância não tem nada. Por quê? Porque eu não posso pregar a verdade, completamente a verdade, porque vai ferir alguém. A grande tribulação não começou ainda, mas a perseguição já começou. Se eu chegar aqui e identificar quem é a Babilônia, ela está assentada nas 7 colinas. Só existe uma cidade no mundo conhecida como a cidade das 7 colinas: Viminal, Quiminal, Ceres. Está lá na Itália. No pátio lá da Babilônia, está lá, ó, o poste do falso deus Júpiter. Está lá, baixe na internet, no Google, Praça de São Pedro, você vai ver lá, ó, o símbolo da maçonaria, o símbolo do deus Júpiter lá na Praça de São Pedro. E observe que já começou a campanha. Estão pegando vídeos de pessoas se dizendo que era evangélica e dizendo que descobriu a verdade e voltou para lá, para Babilônia, dizendo ela que é a verdade. Já tem várias moças nas redes sociais fazendo vídeos assim. Eu já vi 2, não sei se vocês já viram também. A campanha já começou para querer o quê? Desacreditar. E sabe aonde está a culpa dessa falta de crédito? Das próprias igrejas, que não têm entrado dentro do profundo para que ela foi criada. Ensinar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, para que o povo esteja o quê? A se preparar para a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos que muitas pessoas têm adoecido espiritualmente, que a doença física acontece, o nosso corpo envelhece. Se a gente come algo estragado, adoece, faz parte da doença física. Mas o que mais tem afligido o povo é o que? A doença espiritual.
Agora eu vou convidar a igreja a ir para o livro de Provérbios capítulo 3, como eu falei que eu estaria lendo junto com a igreja. Provérbios capítulo 3. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Podeis sentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Os falsos profetas, ele vem com uma palavra que nem Satanás foi para Jesus em Mateus 4. Ele usa o que está escrito e depois intera com a mentira, que nem Satanás fez com Eva também. O Jesus, ele disse o quê? Atira-te daqui embaixo, que está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Quando ele viu que não conseguiu, chegou para Jesus. Olha, Jesus estava com fome, né? Pega essa pedra aí e transforma em pão. Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí eu pergunto: a igreja de Cristo tem que viver como? De toda a palavra que sai o quê? Da boca do Senhor. Eu gostaria que a igreja me mostrasse um profeta na Bíblia que não foi perseguido, porque ele vinha, mostrava o erro e dizia: tem que se arrepender. Nós vamos encontrar fatos como de Natã com Davi. Natã usou de sabedoria também. E aí, quando passou a profecia de Deus, Davi, temente a Deus, se arrependeu e foi chorar e orar a Deus pedindo perdão. Mas Jeremias foi muito perseguido, Elias foi perseguido, né? Por quê? Porque clamava o povo voltar a Deus, voltar a guardar os mandamentos de Deus. Eu vou citar um aqui. Nós não estamos debaixo do peso da lei. Nós não estamos debaixo do peso da lei, porque Cristo pregou a lei na cruz. Será que é isso mesmo? A Mabidó vem sempre para o estudo bíblico, às quarta-feiras já fica rindo. Romanos capítulo 8 fala de duas leis. O pastor José Roberto já falou sobre isso aqui várias vezes. A lei de Deus, que Paulo diz santa, justa e boa, o Salmo diz que refrigera a alma. E a lei, que é a transgressão do pecado. Ou seja, o que foi que Jesus pregou na cruz? Jesus pregou na cruz o pecado que? Original, aquele cometido por Adão e Eva.
E observe que a lei de Deus, a que é santa, justa e boa, se ela não existisse, como é que a gente sabia que matar seria pecado? Cobiçar seria pecado. Então, na verdade, a lei de Deus é para que a gente veja ela e não transgrida ela. Mas aí que entra a graça. Existe algum perfeito nessa terra? Mas tem gente às vezes que se acha santo mais do que todo mundo. Não existe. Porque nós que somos convertidos somos o quê? Pecadores remidos. Quando a gente acontece o pecado, que a gente não consegue renunciar, rejeitar o pecado, vem o quê? Um sentimento de tristeza dentro de nós. Aí é que nós vamos para a oração, para o joelho, pedir perdão a Deus, e aí se manifesta o quê? A graça. O perdão imerecido. Hesed, que quer dizer perdão imerecido. Nós não merecemos, mas Deus, Ele nos perdoa. Uma vez eu falei, olha, se Hitler tivesse arrependido, Deus perdoava ele. Aí o homem, não pode. Não. Qualquer ser humano, e Hitler não era um ser humano, qualquer ser humano que pecou e se arrepender, Deus perdoa. Está começando com a esposa esse dia. Nós da igreja, a gente tem um coração duro, porque o irmão ou a irmã erra, vai para o banco. A gente coloca 3, 4, 5, 6 meses no banco, descansando lá, ó. Mas o perdão de Deus não é a prestação, não. Deus perdoa na hora e lança, está escrito na Bíblia, ó, e lança no mar do esquecimento. É por isso que eu sou contra essas pessoas que matou, roubou, fez no passado e fica dando testemunho. Se Deus esqueceu, se Deus lançou no mar do esquecimento, porque a pessoa tem que ficar dando testemunho das coisas podres que fez no passado. É antibíblico isso. É antibíblico. Então, os 10 mandamentos, eles estão vivos. Mas sabe o que é que acontece? Escreve na tábua do teu coração. Escreve nos umbrais da casa. Não está tudo isso escrito? Mas poucas pessoas sabem de cor os 10 mandamentos. Do primeiro até o 10º. Poucas pessoas sabem. E Jesus pega uma citação, porque existia Novo Testamento. Quando Jesus estava andando na terra, existia Novo Testamento? Não existia Novo Testamento. Jesus pegava as coisas do Antigo Testamento para fazer citação. Aí quando ele diz, olha, amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, todo o teu entendimento, está escrito na Torá. Na Torá, né? Antigo Testamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, está escrito na Torá. Como é que Jesus estava dando um mandamento novo, se estava escrito na Torá? Porque quando a gente diz que ama a Deus de todo o nosso coração, Deus, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei o quê? Da terra do Egito. Eu tirei você do pecado. Meu filho morreu na cruz por você, para te dar o direito a entrar pela porta, a salvação. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento. Observe, amarás ao teu Deus, né? De todo o teu coração. Aí começa, né? Não terás outros deuses além de mim. O povo do passado teimava, pegou lá um bezerro, né? Criou um bezerro, porque Moisés saiu um pouquinho e já estava fazendo um bezerro.
E depois a cobra que Deus mandou falar para quem orasse, a cobra foi curada. Daqui a pouco o povo estava também criando a cobra como Deus. Deus pegou, mandou destruir a cobra. E hoje ainda é assim. As pessoas continuam a construir idolatria e deixando Deus em segundo plano. Deus sempre fica para depois, quando na verdade Deus tem que estar o quê? Em primeiro lugar, né? Não farás para ti imagem de escultura, segundo o mandamento. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Não se prostrarás a ela. Aí você vê lá, né, a Babilônia cheia de imagens, sempre com a desculpa para dar, né? E algumas igrejas evangélicas de forma disfarçada também já colocando imagens e adorando e venerando imagens. Não profanarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não chamarás, alguma tradução vem, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é o que? Santo. A gente chama pela tradução grega que veio para a nossa língua Deus, mas no hebraico seria Yahu ou Yahvé. Judeus não pronunciam esse nome, porque para eles é santo e nossa boca é suja. Então, não profanarás o nome do Senhor teu Deus, nem chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E agora vem um que Satanás é invejoso. O domingo, na história, isso está em todos os livros de história, você vai ver que, quem sabe bem o inglês aqui? Quem sabe inglês aqui, levanta o braço assim. Quem sabe, alguém sabe o inglês? Ninguém sabe o inglês não? Sunday. Sunday. Day é dia. Não. Today. Sunday. Day é dia. Sun é sol. Dia do sol. Dia do Deus sol. Baal, principal deus de Roma. E Roma tinha o seu descanso e o feriado no primeiro dia da semana, no Sunday, no domingo. Porque do jeito que Deus escolheu um dia para ele, o diabo foi lá e escolheu um para ele. Triste são as igrejas cristãs que deixam de observar o mandamento bíblico para guardar o mandamento de Baal, colocado pelo imperador Constantino no 3º século, para a igreja cristã. E o 4º mandamento vem, ó, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Então, se a gente ama a Deus de todo o nosso coração, esses 4 mandamentos, nós temos que estar atentos a Ele, guardando esses mandamentos em nosso coração. Pastor, mas eu trabalho no dia de sábado, como é que vai ficar o sustento da minha família? Aí vem, Pedro teve fome, os apóstolos teve fome, e chegou na espiga de milho, e colheu, e comeu. E alguns dos judeus criticaram. Jesus Cristo disse, olha, misericórdia quero e não sacrifício. Então, a lei do 4º mandamento, Jesus deixa claro,
não é para mudar para o domingo. Mas se você trabalha no dia de sábado, coloque a tua fé em prática e diga: Senhor, eu tenho 6 dias para ter prosperidade. Manda para mim prosperidade nesses 6 dias, para que no 7º eu esteja em oração, em comunhão, visitando os enfermos, visitando os irmãos, um passeio na natureza. Colocar a fé em prática. Colocar a fé em prática. Então observe, meus irmãos, que Ezequiel capítulo 20, e o sábado é um dos mandamentos, que Ezequiel capítulo 20, 12, 20 e 20, Deus fala: olha, eu dei o sábado para sinal, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Se eu tiro o sábado, o que é que vai acontecer? O sinal desaparece. Aí quando tiver, como já está acontecendo, a união das igrejas no ecumenismo com a Babilônia, entre na internet e veja. Eu não vou aqui citar nomes. Você vê que até a Babilônia eu não citei nome. Irmão? Mas entra na internet que você vai ver as igrejas que já assinaram o acordo. E eles estão, por aqui com as igrejas pentecostais pequenas. Sabe por quê? Porque a maioria não se misturou com eles lá, não. E nós somos maioria no Brasil. As igrejas pequenininhas, uma pequenininha aqui, outra pequenininha ali, né? Aí forma um grande número, e a preocupação deles é com essas pequenas. E observe que as grandes já assinaram o acordo com eles. Você não vai ver em nenhuma dessas igrejas lá na escola bíblica ensinar sobre a Babilônia, sobre essas coisas que eu estou falando aqui. É proibido falar lá também. Mas nós aprendemos algo. Vamos falar sem citar nomes, que a gente fala do mesmo jeito e o povo fica, o entendimento. E agora vem, meus irmãos, o amor ao próximo. Por amor ao próximo, o 5º mandamento, a gente vê hoje, com essa geração que nós estamos vendo aí, os filhos ingratos, está profetizado isso na Bíblia, homens avarentos, filhos ingratos, que não querem mais respeitar os seus pais, seu pai e sua mãe. E está escrito, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E hoje, por não estar ensinando isso mais, que é mandamento do Senhor, nós estamos vendo essa geração aí, não matarás. E quando chega lá nos evangelhos, que o pessoal pensa que matar é só dar uma facada, dar um tiro, dar uma pedrada. E a língua? Você mata seu irmão, mata sua irmã com palavras, mata com a língua. Está escrito no livro de João, Tiago também fala. Será que vocês vai ser preciso colocar como coloca nos animais? É a reia que chama? Hein? Freio, né? Mas tem um nome que dá, coloca no cavalo. Cabrecho. Será que vocês vão ser como os animais, tem que colocar cabrecho? Vocês não têm autodomínio para se controlar e tem que ficar falando mal do seu irmão, mal da sua irmã? Tudo isso é matar, meus irmãos. Tudo isso é matar. Não adulterarás.
não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher, nem o teu servo, nem o seu jumento, nem a sua calça, nem o seu vestido, nada. Aí está os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, Deus quer que a gente o quê? Escreva em nosso coração e guarde em nosso coração. Porque não foi assim que a gente leu lá em Provérbio capítulo 3, vamos ler de novo. Eu tenho que passar para a irmã Flora. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Aí está esses 10 mandamentos. Não se esqueça da vossa lei. Teve 2 irmãos lá da igreja de Mortugaba, que aí saiu lá da igreja e foi para outra igreja. Quando chegou na outra igreja, aí ouvindo as pregações, ela chegou: pastor, mas na Bíblia não está desse jeito não. Na Bíblia está falando é desse jeito. Aí o pastor encheu logo a cara para ela. Aí depois ela comentou, disse: olha, nosso lugar, que a igreja fica no alto, a nossa, né? A nosso lugar é lá em cima, não é aqui não. E aí voltaram para lá. Esses dias também 2 irmãs estiveram aqui em Guanambi, e aí viu também, né? Pastor enaltecendo o domingo como dia do Senhor. E a maioria, infelizmente, estão assim. E a maçonaria investindo, tentando chamar os líderes das igrejas para entrar na maçonaria, para que aconteça que não existe uma entidade mais ecumênica do que a maçonaria. Porque lá está o da Umbanda, o pastor evangélico, o muçulmano, né, o judeu, todos eles lá juntos, do ecumenismo. E se a igreja, se eu e você que está aqui hoje, não abrir os olhos, o que é que eu vou fazer naquela igreja? Qual bem maior que nós temos? É a nossa salvação. A Bíblia diz: ó, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se você for fiel a Deus, você vai ter saúde espiritual, você vai ter saúde financeira, se você for fiel a Deus. Que a Bíblia está escrito, né? Fui novo e sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Mas tem que estar o quê? Obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Obedecendo a palavra. E buscar o bem maior, que é a salvação. Naquele último dia, eu estava falando para o irmão que ele adoeceu e sentindo muita dor, e ele entrou em pânico, e aí postou num grupo nosso assim, né? Eu estou cansado, estou brigando com Deus que eu estou cansado. Aí eu mandei ele ler um salmo que diz, que ele falou assim: porque os ímpios não passam por isso que eu estou passando. Os bandidos matam e roubam e não passa por isso, e ele passando. Aí está escrito no salmo: não sinta invejas do ímpio. Porque naquele dia, quando ele vê o Senhor Jesus frente a frente, ele vai dizer: ó, valeu a pena. E é isso que nós temos que lutar. E se vocês forem parar para analisar, quantos de nossa família ainda não está com essa visão de buscar o Senhor, fé em Jesus e se manter fiel? Muitos dizem por aí: ah, não precisa ir para a igreja não. Está escrito na Bíblia: ó, não deixei as vossas congregações, como é costume de alguns. A igreja, quem criou foi Jesus.
O diabo veio no meio da igreja e plantou o quê? Jesus plantou o milho. E o diabo veio e plantou o quê? Plantou o quê, igreja? Quero ouvir mais alto. O joio. Se você for arrancar o milho, o joio, vai arrancar o milho também. Deixe crescer junto. No dia da colheita, Jesus vai certinho no milho para tirar o milho. E o joio vai ficar. Então a igreja, ela é necessária. Mas a igreja de Jesus, ela tem que ter o quê? Duas características: o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, e guardar os mandamentos. Então, quando a irmã ficar, na unção, fale, porque é de Deus, é bíblico. O espírito de profecia, essa palavra aqui também, é profecia, pregando aqui para vocês. Volte para Deus, guarda os mandamentos de Deus, escreva os mandamentos de Deus no seu coração. Existe o dom da profecia, que a pessoa fala em línguas e depois vem traduzindo aquela palavra para exortar a igreja. Está no pecado, saia do pecado, né? Edificação, construção e consolação. Tenha um pouco mais de paciência. Tenha um pouco mais de paciência, porque o nosso Senhor logo virá. Amém? Eu agradeço a Jesus a oportunidade. Amém? E passamos assim para a irmã Flora fazer a terceira parte, em nome de Jesus.